Olá, boa noite a todas e a todos. Satisfação imensa de estar aqui de novo, reabrindo novamente esse espaço de diálogo, de conversa. Esse canal que agora está com essa ideia de tentar trocar experiências, conhecimentos de uma maneira que engrandeça reflexões aí a respeito do mundo e, a partir disso, de cada um dentro desse mundo, do que faz, e agora, mais especialmente no contexto da pandemia. E hoje eu tenho o prazer de dividir esse espaço aqui, de aprender com dois amigos, mas antes de serem amigos, pessoas extremamente competentes que eu admiro muito. Professor Nivaldo Doro Júnior, que até alguns anos atrás era nosso colega aqui na PUC de Campinas, professor da área de Direito Penal, mas um exímio professor também da área de Filosofia do Direito, vai conversar com a gente direto de Brasília, então já fica meu agradecimento nesse 1º de maio, feriado, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso, e a um colega, uma referência, um ex-professor meu, não parece, mas que é o professor Samuel Mendonça, que é também professor colega lá da PUC de Campinas, ele no mestrado e no doutorado de educação da PUC, mas também com estudos muito amplos e aprofundados dentro da filosofia, inclusive com publicações a respeito disso. O professor Samuel tem um livro, inclusive, sobre Nietzsche, a educação em Nietzsche, em inglês. Então, eu chamei duas pessoas que têm bastante experiência a partir da vida, mas também do estudo da filosofia, para a gente discutir essa questão que ela está colocada hoje no debate público também, né, em função da pandemia. Mas antes de entrar nisso, e aí só completando também a qualificação do professor Nivaldo, ele também é assessor jurídico no Tribunal Superior do Trabalho, então por isso que ele fala com a gente lá de Brasília. Eu queria, antes de mais nada, dar um salve para todas e todos que vivem da venda da força de trabalho hoje, né? Hoje, mais do que o feriado, é um dia representativo de muita luta, de muito sangue derramado, e nesse momento de pandemia, onde a exploração do trabalho se agudiza demais, as feridas são todas expostas de uma maneira que não é possível, nem quem não quer ver, não é possível que não veja, pode querer ignorar no discurso, mas não vai conseguir ignorar na visualização e na crítica que é colocada no nosso dia a dia. Isso vai aparecendo, deve aparecer no nosso bate-papo também. Então, tenho certeza que com a adesão dos meus convidados aqui vai reverberar. Então, um salve para todas aquelas e aqueles que vivem da venda da força de trabalho. A gente agradece muito o que vocês fazem todos os dias, né? Também em especial para o pessoal da área de saúde, e agradece e deseja força para vocês. Esse papo de hoje está sendo feito também em associação com o canal do professor Samuel, que é um canal novo também, mas muito necessário. Convido a todos a conhecer o canal no YouTube, que é fruto de um blog do mesmo nome, o título é Topa Pensar, o título já é bastante sugestivo. Então, esse vídeo, essa conversa depois vai para lá também. Então, é um prazer tê-los aqui. Bom, gente, sem me alongar muito, essa pergunta do saúde ou emprego, ela aparece no debate público hoje como se fosse um dilema, né? Um dilema que se apresenta para a área governamental, mas também um dilema que se apresenta para a área econômica. Então, a gente vai discutir justamente isso, e no 1º de maio, que foi pensado de propósito por nós três, também para trazer essa reflexão para um dia tão emblemático. Então, antes de começar a falar especificamente sobre o assunto, e depois dessa contextualização, na verdade eu vou iniciar do jeito que eu iniciei o 1º episódio, e quero iniciar esse para virar aí, quem sabe, uma praxe do nosso canal, que é perguntar para os meus convidados. Pode ser primeiro o Nivaldo, a gente vai eliminar agora essa questão de professor e tal, porque nós também somos amigos, a ideia do canal não é ser formal. Perguntar primeiro para o Nivaldo, depois para o Samuel, se vocês concordarem, aquela pergunta provocativa, mas
sem tom pejorativo. Quem vocês pensam que são? Nivaldo, quem você pensa que é? Obrigado, bem-vindo. Obrigado, Silvio, obrigado, Samuel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme poder reencontrar hoje nessa live amigos, colegas, alunos e ex-alunos, mas especialmente compartilhar esse espaço de reflexão com dois grandes amigos que são aí o Silvio e Samuel, né? E já respondendo, então, a sua pergunta provocativa, como você já enunciou, no meu currículo consta que eu sou professor universitário, mestre em Direito do Trabalho Previdenciário e instrutor de escolas judiciais, além de assessor jurídico no TST. Mas a verdade mesmo é que, para mim, eu acho que eu sou só uma pessoa que está incansavelmente em busca de uma certa lucidez. Tenho me pautado ao longo dessa vida profissional, acadêmica e até pessoal, por tentar buscar um esclarecimento, um clareamento de ideias sobre as coisas, sobre a verdade. Está meio difícil de achar, mas a gente persiste aí. Estamos tentando. Então, é mais ou menos isso. Eu digo sempre que esse canal aqui é um canal que ele busca pensar junto, ele não busca dar... A ideia não é a gente dar resposta para as coisas, a gente está aqui para ditar a verdade, mas para pensar juntos. Samuel, amigo Samuel, referência Samuel, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo. Parabéns pelas suas iniciativas anteriores, pelo canal Tá Para Pensar. Obrigado. Samuel, quem você pensa que é, Samuel? Boa noite, Silvio. Boa noite, Nivaldo. É uma honra participar aqui desse, que é uma iniciativa muito nobre do Silvio nesse momento de pandemia, porque ultrapassa a questão de pandemia. Na verdade, é uma iniciativa de nos colocar em contato, e às vezes a gente tem dificuldade de fazê-lo, mesmo trabalhando na mesma instituição, e a gente às vezes numa correria, às vezes não consegue. Então achei assim genial a ideia desse canal e inclusive o propósito, né, de nos colocar para pensar, e a gente está obviamente conversando com outras pessoas que também nos ajudam a pensar. Eu também, na linha do Nivaldo, assim, até quase que copiando, eu diria que eu sou literalmente o que eu sei, um inquieto absoluto e um ignorante absoluto. Assim, são dois termos que me carrego e eu consigo olhar muito de frente para esses dois termos, principalmente a ignorância no sentido de ignorar algo, né? E aí todos nós somos um pouco, mas muitos têm dificuldade e até sentem um pouco insultados quando esse termo aparece, o da ignorância. E a coisa mais prazerosa que tem é ter consciência da ignorância, porque ela nos permite dar um passo para algum tipo de conhecimento, né? Então, inquietude e ignorância, estamos juntos. E a ideia é justamente, aqui nesse momento, a gente tentar, ouvindo, justamente pela escuta, captando outros olhares, e a gente aperfeiçoa, melhora, e quem sabe a gente saia daqui, espero que a gente tenha êxito, bem melhores do que nós estamos nesse momento, até com as notícias todas que estão nos atormentando o tempo todo, né? Mas, de novo, Silvio, quero realmente cumprimentar por sua iniciativa e que você tenha vida longa por essa iniciativa, que ela é muito nobre para todos nós. Valeu, obrigado. Sou eu que agradeço. Bom, gente, então eu estava dizendo que essa questão do saúde ou emprego, ela foi colocada no debate público, muito também fomentado por autoridades públicas, mas esse debate também pegou no campo privado, né? A gente percebe isso nas nossas rodas virtuais de conversa, né? Para quem está em quarentena, guardando a quarentena, eu sei que vocês dois estão, como eu. A gente percebe essa discussão, é uma discussão que muitas vezes é colocada no sentido de que é preciso resguardar a saúde, mas o problema econômico e a depressão econômica, ela causa problemas de desemprego e de problemas de acesso à renda que podem levar à morte também. Isso ganhou os espaços privados de discussão como se fosse um dilema, né? Então, isso já foi apresentado como dilema, mas é saúde ou é emprego? E eu acho que a primeira pergunta que a gente pode começar a pensar, e eu lanço para vocês, e é justamente hoje, no momento em que todo mundo discute tudo, e é muito palpite, pouca opinião embasada, eu acho que, eu falei isso no primeiro episódio, colocar as categorias bem colocadas, empregar as palavras bem empregadas já é um bom começo de um bom bate-papo. Então,
para a gente chegar a refletir se há um dilema entre emprego e saúde, a primeira coisa é compreender o que é um dilema. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas então acho que a primeira pergunta ou a primeira questão que a gente pode discutir é o que é exatamente um dilema, né? Quem pega? Samuel, fica à vontade. Tá bom. Na verdade, assim, um comentário inicial, a gente vai aí depois com outros pitacos, né? A ideia de pensar um dilema é, de fato, alguma coisa importante que está presente na filosofia, como, assim, uma constatação muito comum, como raciocínios insolúveis ou como premissas duplas, dando sentido até de que, em alguns casos, numa situação aporética, não se teria como resolver esses casos, né? Então, dilemas são postos muito nessa direção. Dilemas que, muito na história da filosofia, por muitos autores, a gente tem vários exemplos concretos, e aí você pode derivar para discussões em torno, por exemplo, de deontologismo de um lado, teleologismo do outro. Em um dos casos de um dos vídeos que nós publicamos lá no canal Topa Pensar, eu, muito rapidamente aqui, apresentei um caso de uma situação concreta em que, diante de 20 prisioneiros, alguém seria instado a escolher um deles para morrer. E ao escolher um para morrer, os 19 iriam para casa, seriam libertados. E na hipótese da pessoa se negar a escolher um desses 20, os 20 morreriam. Então está aí um dilema de, aí, o que eu faço? Vou escolher um ou não vou escolher? Vou deixar os 20? Então, essa é uma situação clara que recorre justamente à perspectiva kantiana e à perspectiva deontológica, utilitarista. Você tem argumentos defensáveis de um lado e de outro. Você pode, tranquilamente, dentro, obviamente, de argumentos sólidos, demonstrar que é possível uma decisão como é possível uma outra decisão. Então, o que me parece interessante nesse início, Silvio, é que pensar dilema significa a gente recuar, dar um passo atrás para tentar enxergar as opções que estão sendo colocadas e, tendo essa capacidade de enxergar os cenários, a gente pode efetivamente emitir algum juízo. Daí que talvez uma imagem possa nos ajudar, se for o caso. A gente tem uma imagem, né? Se você puder... A gente teve uma conversa preliminar, eu separei a imagem e vou jogá-la para cá. Isso. A minha ideia, como é um diálogo aqui com as pessoas que estão aqui nos acompanhando, talvez alguns já conheçam essa imagem ou conheçam outra que é mais comum da anciã e da jovem, da moça. Essa aqui é uma imagem típica de um dilema, e eu perguntaria para cada um dos nossos, enfim, internautas, o que você vê nessa imagem, né? Se quiser até comentar, fique à vontade. Não temos tempo aqui para a gente explorar só essa imagem, que ela seria motivo da gente ficar até o fim, mas muitas pessoas estão vendo, por exemplo, um pato nessa imagem, e é provável que outras estejam vendo um coelho nessa imagem. Eu não sei se todos conseguem ver o pato e o coelho nessa imagem. Então, quando eu digo da necessidade da gente recuar, dar um passo atrás, é justamente essa condição de enxergar os dois cenários, que por meio deste posicionamento, a gente vai compreender o que está acontecendo. Só depois disso a gente teria condições de algum tipo de deliberação. Há um outro caso também, se quiser tirar aí a imagem, ou se quiser deixar também, não tem problema. Um outro exemplo que eu gostaria de apresentar, que tem muito a ver com tudo isso, embora depois a gente possa retomar, que é um cenário do aquele filme do Werner Herzog, aquele alemão, O Enigma de Caspar Hauser. Tem uma passagem muito interessante, justamente que talvez dê o nome ao filme, O Enigma de Caspar Hauser, em que um viajante vindo de uma determinada estrada, a notícia é de que há uma estrada do lado A de pessoas que mentem e uma estrada do lado B de pessoas que não mentem, que não contam mentira. E o interlocutor está aguardando e esse viajante vem de uma delas. Ele é encontrado justamente na bifurcação, de modo que você não sabe se ele veio da A ou da B. E aí o filme coloca justamente a seguinte questão: que pergunta é possível que se faça para descobrir se ele está vindo da aldeia das pessoas que mentem ou da aldeia das pessoas que não mentem? E daí tem toda uma discussão na lógica em torno da questão da dupla negação, que seria uma forma de encontrar resposta. Mas, astuto que é Caspar Hauser, ele coloca, na verdade, uma outra resposta.
que é da ideia de uma rã verde. Ele disse que perguntaria para o viajante se ele é uma rã verde. E ele perguntaria, você é uma rã verde? Diz Kaspar Hauser. Se o viajante dissesse, sim, eu sou uma rã verde, ele iria constatar que ele está mentindo, porque ele, na verdade, não é. E se ele dissesse que não é, ele estaria falando a verdade. E daí, no filme, tem uma discussão que não se deve fazer isso, porque ele não deduziu nada, não se utilizou da lógica, mas ele compreendeu o fenômeno, né? Enfim, são 2 exemplos só para a gente começar a conversa de que dilemas existem, mas é possível e fundamental que a gente recue para enxergar o cenário, enxergar as possibilidades, para a gente conseguir emitir algum juízo. Mas a gente pode retomar depois outros pontos também. Acho que é só uma ideia inicial. Não, muito legal. E, Nivaldo, a partir do momento que a gente compreende essa ideia de dilema que o Samuel trouxe para a gente, antes mesmo da gente entrar propriamente na questão saúde versus emprego, é dilema ou não é dilema, por que será que está sendo tratado como um dilema? Não sei se vocês têm essa percepção, mas as pessoas tratam de maneira fatídica, né? Tanto uma decisão quanto outra. Você acredita que essa vinda desse assunto como um dilema, claro que ele é um assunto que toca diretamente a sobrevivência das pessoas, né? Radicalmente, as 2 questões. Ninguém está negando que as 2 questões tocam diretamente a sobrevivência e, portanto, a vida das pessoas. Mas por que isso se apresenta, assim, imediatamente, né? Até de maneira irrefletida, como um dilema, né? Você tem um palpite sobre isso? Isso é uma coisa que me inquieta. O que eu acho, Silvio, aproveitando até a exposição do Samuel sobre o dilema, é que a primeira coisa que nós temos que pensar quando nós falamos neste conflito que se apresenta entre saúde e emprego, que na verdade nem emprego nós estamos falando de renda, de sobrevivência de um lado pela subsistência e sobrevivência pela saúde, não é? São, na verdade, 2 faces da mesma moeda. Agora, a questão principal, diante dessa reflexão sobre dilema que o Samuel trouxe, é que o dilema nos coloca a pensar conflitos morais. Agora, será que neste caso, efetivamente, trazendo para a pandemia e para esse contexto que nós estamos vivendo hoje, será que existe um dilema? Porque, como o Samuel também alertou, existem os falsos dilemas. Aqueles que são postos, mas com uma maneira teórica, uma maneira abstrata, mas existem aqueles que são postos na prática e que não são dilemas de verdade, não é? Quando nós falamos aqui, estamos discutindo saúde ou emprego, e eles se colocam como as 2 únicas vias opostas, antagônicas e, portanto, excludentes mutuamente uma da outra, eu fico me perguntando, mas quem disse que isto é um dilema? Quem disse que tem que ser um dilema? Né? Quando nós colocamos um dilema como uma reflexão moral, é para nós extrairmos uma conclusão eticamente maior do que aquilo que nós vivenciamos. Mas quando nós trazemos para a prática, eu fico me perguntando por que se apresenta como 2 únicas verdades possíveis diante de uma pandemia, ou você cuida da sua saúde e fica desempregado, perde a sua renda e, portanto, não terá como comprar comida para sua família e você vai morrer de fome, o que é um cenário extremamente apocalíptico, né? Extremista, e do outro lado, não, você vai trabalhar e você vai pegar uma doença que vai contaminar a si e a sua família e também vão morrer, que também é apocalíptico, e eu fico perguntando por que colocaram a situação como se essas fossem as 2 únicas possibilidades, como se só houvesse essa dicotomia entre trabalho ou renda de um lado e saúde do outro, né? Eu fico me perguntando, e é inquietante essa questão, realmente para mim, porque, veja só, quem disse que são só 2 caminhos? Quem disse que só tem 2 alternativas? Nem questão do Enem só tem 2 alternativas, tem no mínimo 4. Né? Cadê a alternativa C? Cadê a alternativa D? Cadê aquela alternativa maravilhosa que é nenhuma das anteriores? Porque eu não preciso escolher nenhuma delas. Né? Se apresenta como se são os 2 únicos caminhos, mas, na verdade, como é que nós vamos aceitar que uma situação tão complexa, tão grave, tão ampla, mundialmente falando, como a pandemia, possa se reduzir a apenas 2 respostas?
Há mais de 1 milhão de anos, o homem se diferenciou dos demais seres vivos porque adquiriu a capacidade de pensar, de raciocinar, de usar sua inteligência de forma criativa para inventar as maiores soluções para os mais diversos problemas da vida. Isso há 1 milhão de anos, o homem consegue inventar soluções. E depois de tudo isso, nós vamos abdicar desse poder da inteligência criativa, desta invenção, para aceitar que, diante de uma complexidade tão grande, com tantas facetas e tantas peculiaridades, só existem 2 caminhos a seguir? Eu não tenho como aceitar isso como um dilema. Na verdade, minha opinião, não sei qual é a opinião do Samuel e também a sua e das demais pessoas que nos assistem, mas quando se coloca a situação como 2 únicas vias estreitas e radicalmente opostas, de valores que não são opostos, porque saúde e vida não se opõem ao trabalho, ao emprego e à renda, né? Não existe oposição. Mas quando se apresenta isso, nós não criamos um dilema, nós criamos um discurso ideológico que pretende reduzir a complexidade de uma questão tão ampla a uma situação simplória e que acaba sendo divergente de valores que deveriam ser convergentes. Ninguém aqui discute se saúde é importante, se emprego e renda é importante, mas eu quero os 2, não quero um. Como assim? Me parece... Quem disse que eu tenho que escolher um? De onde vem esse dilema, né? Eu não sei se o Samuel, se você também, Silvio. Eu queria fazer um comentário sobre isso, extraindo da fala do Samuel e da sua, uma coisa que também me parece muito clara é o seguinte: a gente só pode partir para analisar um dilema quando a gente tem certeza que há um dilema. E você só pode ter certeza que há um dilema quando você enfrenta o exercício de tentar compatibilizar aquelas situações que podem parecer divergentes, que podem parecer contraditórias ou mutuamente excludentes. O que eu sinto falta nesse debate é de análises e reflexões, né, especialmente no debate mais corriqueiro, do dia a dia, ou do WhatsApp, ou de mesas redondas aí em jornais e tudo mais, é justamente uma primeira análise sobre a possibilidade da compatibilidade de medidas para proteção da saúde e proteção do emprego, para daí, então, após um esforço desse tipo, que é um esforço teórico, mas prático também, porque você tem que ver à luz de uma pandemia, a pandemia está aí, ela é uma coisa prática, histórica, e que pelo menos em 100 anos a gente não teve nada parecido, mas não existe, e aí daqui a pouco vem a pergunta de por que não existe, mas não existe esse esforço inicial de um exercício de tentativa de compatibilidade. Não existe, pelo menos, pela maioria comum que discute. Porque se a gente for buscar informação qualificada, a gente acha. Tá? Você pode concordar, você pode discordar, há informações, inclusive, diferentes do que pode ser feito, mas existe um exercício de tentativa de compatibilização. Então, vocês concordam que é isso? Para a gente chegar a enfrentar um dilema, a gente primeiro precisa entender se há um dilema ou não. E para poder entender se há um dilema, qualquer que seja ele, você tenha que ter fracassado num exercício sério de tentativa de compatibilização. O que vocês acham? Posso comentar? E depois eu pode ser. Não, o que eu penso, eu estou totalmente de acordo com tanto a exposição que fez o Nivaldo em torno da questão de falsos dilemas, e que às vezes a gente recebe de forma vertical situações em que há uma aparência de dilema, mas que, na verdade, não se tratam de dilemas, até porque nós temos opção, sim, de pensar por vias que não estão dadas. Agora, aí tentando já conversar um pouco em torno do que o Silvio formulou, e penso que é uma questão fundamental quando você está diante de um dilema, que é, de fato, conhecer o cenário e compreender o que está em questão. Eu diria que nós não conseguiríamos conversar especificamente sobre esse dilema em particular, deslocando do que está acontecendo no nosso cenário sociopolítico, né? A gente observa que tem alguma coisa que, na verdade, é uma espécie de combustão contínua para qualquer debate que apareça no espaço público, ele tem que ser dicotomizado. Ou você é A ou você é B. Essa marca característica muito fortemente. Vamos combinar que isso tem 30 anos, não é de agora. Essa dicotomia de um lado e de outro,
ela já tem 30 anos, desde a reabertura, a gente percebe isso, mas sempre isso aconteceu numa perspectiva, eu diria que ainda dentro de salvaguardar aí bases da democracia, ou mesmo da cidadania, numa relação de respeito. Essa oposição aconteceu por muito tempo. Mas nos últimos anos, em específico, a gente percebe aí, junto desse movimento, uma carga muito de ausência de racionalidade. Muito sendo colocadas em jogos sociais, e esses grupos, nesse caso, movidos por emoções, estão dispostos a assumir certas mentiras, que são chamadas hoje até de pós-verdade, que é justamente quando você não vai pelo crivo do conhecimento, de informação e de dados. A pessoa rejeita, por exemplo, que hoje morreram mais de 400 pessoas, aliás, nos últimos dias no Brasil. A pessoa é capaz de fazer vistas grossas, como se isso fosse uma coisa menor. Então, a gente está diante de um quadro muito sério de algum tipo de fenômeno que está dificultando o debate, porque não estamos na esfera da racionalidade com alguns grupos sociais. Parece-me que esta é a principal dificuldade que trava o debate. E daí a necessidade desse passo atrás, inclusive nesse momento, de nos colocarmos à disposição de pessoas que queiram o debate, que queiram dialogar, até assumindo a postura de que, olha, nós estamos dispostos a ouvir o que é possível ouvir, para a gente sair um pouco desse lugar, porque é um lugar de ausência de debate, é um lugar de ausência de contraditório, é um lugar de ausência de dissenso, é um lugar que só tem uma verdade dada, porque é revelada, e a gente tem que aceitar, etc. Então, nesse caso, o falso dilema é mais que um dilema e já tem uma opção resoluta. E todos os demais que imaginarem alguma coisa diferente são meus opositores. Então, você não está mais discutindo as teses, você não está falando sobre emprego, renda versus saúde. É outra marca, é outra discussão que é colocada. Enfim, parece-me que esse é um ponto que ele está totalmente dado e tem dificultado o debate por parte de muitas pessoas. Enfim. Eu acho que o que o Samuel complementou aí, dentro dessa linha que nós estamos discutindo, é que essa busca por mais alternativas é perfeitamente possível. Ninguém diz que é um exercício fácil, ninguém diz que nós vamos encontrar respostas simples, mas a gente precisa ter a honestidade intelectual e moral de perceber que é possível, sim, que a gente possa tentar pensar criativamente em outras soluções, além desses dois polos extremamente opostos, como um discurso ideológico, na verdade. Ninguém nega o trabalho e a sua importância, mas eu quero saber em que condições. E alguém acha razoável eu trabalhar sem condições de dignidade, de preservação da minha saúde, da minha vida ou da vida da minha família? Quer dizer, como assim? Existem só dois caminhos, né? E eu acho que a grande questão, Silvio, eu não sei se você queria complementar. Não, desculpa, é porque você falou uma coisa e agora essa sua fala remeteu novamente na sua fala anterior, que quando você falou, na verdade, quando a gente fala em emprego, nesse dilema, que eu acho que a gente já combinou que é um falso dilema, quando a gente fala de emprego, a gente está falando de renda, né? O porquê que a gente está falando, falta saúde versus renda, quem coloca isso como um dilema? Porque a pessoa pode morrer por não conseguir subsistir por falta de renda. Porque você tem gente que não trabalha, mas que tem patrimônio, portanto tem o capital necessário para poder sobreviver. É só a partir daí que você pode vislumbrar, ainda que falso dilema, sob o ponto de vista de qual política de social e de saúde você adotar como política de grupo, de nação, só faz sentido você pensar em emprego do ponto de vista de renda. Então, além de você tentar essa compatibilização, é importante ter claro, quando você fala saúde versus emprego, o que na verdade está atrás dessas palavras sob a luz do que está acontecendo. Então, assim, quando a gente fala saúde, a gente está falando do quê? Não é só de vida, claro que mas não é só imediatamente de estar vivo ou não, mas é também de ter acesso a um tratamento, né? Então, quando a gente fala saúde, a gente está falando isso, porque muitas vezes as pessoas também colocam no plano individual. E não é só no plano individual que você tem que olhar, você tem que olhar no plano coletivo. E quando você fala em emprego, na verdade, você está falando renda.
certo? Eu não sei se vocês concordam comigo. Sim, concordo. Eu acho que é isso mesmo. É o emprego para... Então, ter bem claro o que está por detrás, contido nos termos saúde e emprego, para tentar entender se de fato há um dilema ou não, também é um pressuposto necessário, vocês não acham? Eu acho mais até, Silvio. Eu acho que já dessa altura do campeonato já está muito claro que colocar duas únicas vias como se fossem excludentes, contraditórias, quando na verdade deveriam ser convergentes, deveriam ser compatibilizadas e não excluídas, né? Eu acho que essa discussão toda que se apresenta como um dilema posto, mas ele é posto por um discurso ideológico que não se propõe a pensar efetivamente em novas alternativas. Eu acho que uma pergunta que a gente pode enfrentar, e é uma pergunta dura, mas é uma pergunta que deve ser feita nesse momento, é a quem interessa uma discussão tão empobrecida de um problema muito maior. A quem interessa nós ficarmos só nesse debate dualista entre ou é saúde ou é emprego. Se você tirar o emprego, você fica com a saúde. Se tirar a saúde, você perde o emprego e os dois levam à morte. Né? Os dois, no final, o discurso do medo que se coloca é que você vai morrer de fome porque não vai ter renda para comprar comida, leite para o seu filho, ou você vai morrer porque você vai ficar doente e sua família vai morrer. Quer dizer, os dois discursos são apocalípticos. A quem interessa fomentar um discurso tão empobrecido, de tanto medo, de tanto ódio em relação a isso? E é uma pergunta difícil, mas como já dizia o filósofo, né, o Samuel filósofo, como dizia o filósofo, o sábio não é aquele que apresenta respostas, mas aquele que formula boas perguntas. Isso é um sábio. E a pergunta é, a quem interessa? E a minha sugestão aqui de resposta é perguntar, antes de mais nada, a quem interessa é a quem está ganhando com isso. Né? Porque só interessa para quem está ganhando alguma coisa. Eu não estou ganhando nada com essa discussão entre saúde e emprego como se fossem duas coisas excludentes. Eu não ganho. Silvio ganha, o Samuel ganha. Aí eu fico me perguntando, você que está assistindo aqui, o que você está ganhando com uma discussão dessa empobrecida? Então, se nós não estamos ganhando, quem está ganhando? Alguém tem que estar ganhando para apresentar à sociedade uma discussão tão radical de um lado ou do outro. Ou você faz isolamento e você fica desempregado, ou você pede o isolamento, volta ao trabalho e fica doente. Como assim, né? Nós temos esses caminhos assim tão estreitos, tão pobres, né? E eu acho que esse problema nos leva a uma reflexão, porque esse discurso ideológico que pretende fomentar um dilema falso na minha opinião, e eu acho que nós concordamos os três com isso, esse discurso ideológico produz uma alienação, de certa forma, de argumentos e debates sociais. Essa alienação, ela nos conduz a um processo de isolamento da realidade, de desconexão com o real. Não sei se o Samuel também concorda em relação a isso, que esse falso dilema nos conduz a esse tipo de alienação, né? Eu tenho, assim, algumas observações, uma, inclusive, remetendo a um dos vídeos lá do nosso canal Topa Pensar, eu falei alguma coisa, e repito aqui em outros termos, de forma muito direta. Ninguém que defende o retorno ao trabalho, e há muitas pessoas que defendem, obviamente, o retorno ao trabalho, são pessoas que querem promover a morte. Eu desconfio desse tipo de argumento, de que, você quer voltar ao trabalho, então você, na verdade, deseja a morte, deseja corpos nas calçadas e tal. Aparentemente, não. Da mesma maneira que ninguém que defende a necessidade do isolamento, aliás, com muita orientação de Ministério da Saúde, com orientação da Organização Mundial da Saúde, etc., ninguém que defende isso é contrário à dimensão da necessidade do trabalho, de olhar para a questão econômica. Por isso é um falso dilema. E aí, nós estamos criando essa fantasia de que como se nós tivéssemos dois grupos na sociedade, um querendo degladiar com o outro, sendo que os dois grupos constituem a mesma população, os dois grupos são os mesmos interessados, ou deveriam ser, no equacionamento de um real inimigo que tem, que chama-se coronavírus, né? A Covid-19 está aí, não é uma brincadeira, não quero aqui fazer nenhuma
ironia, mas de fato não é gripezinha, e a gente sabe disso, os números são crescentes, é assustador que alguém nesse momento faça piada e brincadeira sobre um tema tão caro para todos nós. Então, de fato, é um falso dilema, não há dúvida disso, e um outro ponto, e aí na direção do que o Nivaldo aqui trazia, da dimensão de uma espécie de alienação, nós lembrávamos, inclusive, lá do Machado de Assis, do alienista do Machado de Assis, né? Que justamente na cidade de Itaguaí, Simão Bacamarte começa aquele procedimento de observar certas manias e prender as pessoas até o momento que ele se vê como aquele que não está preso, portanto, ele está preso, portanto, alienado daquele ciclo. Então, a ausência de questionamento, a ausência de pensamento, de reflexão, ela gera, de fato, um movimento de alienação, porque a pessoa não está disposta à tarefa do pensamento. Outra imagem é justamente lá da República do Platão, a alegoria da caverna, né? Pessoas que estão insistindo com as sombras, e mesmo que você mostre a realidade, números concretos, pessoas que morreram, os caixões estão colocadas, vem alguém e minimiza e diz, não, esses caixões estão cheios de areia, esses caixões estão sendo colocados simplesmente para fazer com que... Quer dizer, a gente está diante de uma fase muito difícil em que fake news ganhou espaço, e um espaço muito considerado, etc., porque existe uma indústria que financia esse tipo de coisa. Então, talvez a gente precisasse mesmo, e temos tido, felizmente, o poder público de olho e fazendo um trabalho de apuração muito rigoroso, e penso que vai ser muito oportuno se a gente tiver bons resultados, especificamente na CPI das fake news, para a gente brecar um pouco esse tipo de construção, porque ela não nos ajuda. Ela não nos ajuda a pensar que todos, absolutamente todos, somos as mesmas pessoas envolvidas no problema. Não tem distinção. Eu não estou numa situação privilegiada em relação a uma outra pessoa. E aí a gente tem que ter clareza também que aqueles trabalhadores, especialmente da área da saúde, mas as pessoas que estão nas atividades essenciais, elas desenvolvem suas atividades, aliás, felizmente, e pelo fato de elas desenvolverem, nós podemos, por exemplo, estar em isolamento, quer dizer, alguns de nós. E aqueles que não podem, que tomem todos os cuidados para fazê-lo, quer dizer, mas sem a dicotomia, porque você está trabalhando, então eu vou também, ou então, porque você agora foi fazer tal coisa, eu vou também. Na verdade, esse raciocínio é muito empobrecido, porque ele deixa de considerar a vida de todos nós. Porque a vida minha, ou a sua, ou de qualquer pessoa que esteja agora na rua, ela não tem qualquer diferença. A gente tem que ter um cuidado com absolutamente todas as vidas. É assim que está no nosso texto constitucional, na Declaração Universal, em tratados internacionais, enfim. Então, acho que esse ponto é o que me pega bastante. Como é que a gente sensibiliza pessoas a perceber aquilo que está muito claro, mas elas insistem com as sombras? Então, a gente teve uma conversa dessa recentemente, Samuel. Você me deixou sem resposta, não sei se ainda você conseguiu pensar. Mas veja, quando eu olho para quem admite esse dilema e traz para ele isso, eu já cruzei algumas pessoas nesse caminho, a primeira coisa que eu pergunto é, tá, ok, supondo que a gente libere então a economia, você vai para a rua? Seu filho vai para a escola? Nessa situação de agora, segunda-feira, está liberado. Você vai para a rua, seus filhos vão para a escola, né? Sua companheira ou seu companheiro vão também. Vocês vão botar o pé, não, mas a gente tem que tomar algumas precauções e tal. Bom, mesmo onde a gente tomou precauções, a gente não está tendo problema. Bom, além disso, se a pessoa responde para você, não, eu vou e tudo mais, eu só consigo pensar que quem admite isso como um dilema e se posiciona para o lado do emprego, esse dilema só se coloca a partir de uma ideia de que a pessoa não está em risco e ela não vê as outras pessoas em risco, certo? Apesar de tudo que está sendo dito e comprovado, porque não é só uma questão de artigo científico, né, meus amigos? Vamos combinar, os números subnotificados assustam. Os números subnotificados assustam. Então, isso é perceptível. As experiências práticas já aconteceram fora do Brasil, mas já aconteceram aqui também. Olhem para Blumenau, né? Olhem para Blumenau há dias atrás. Bom, então, eu só posso crer que a pessoa, nega o risco, e 2,
existe embutido nisso um ideário neoliberal muito incrustado, né? Porque essa agenda do emprego acima de tudo, que é, atenção, a agenda do emprego, não da renda, e também não é a agenda do emprego, vamos combinar, é a agenda da produção, né? Da circulação do capital, porque se o capital que não circula, ele não faz valor, né? Isso é claro. Eu queria até fazer uma indicação sobre... Bom, daqui a pouco eu falo disso, que eu acho que vai entrar um pouco mais para frente, vai ser pertinente. Mas, quando o Nivaldo fala a quem interessa, me parece que ao discurso neoliberal interessa soberanamente. E há um projeto neoliberal que vem sendo construído no Brasil já de algum tempo, tá? Não me parece que o governo Lula tenha sido um intervalo nisso, muito pelo contrário, né? Embora ele tenha tido uma posição em relação às questões sociais diferentes das outras, mas ele não foi um intervalo nisso, e esse governo é legitimamente eleito com uma agenda deliberadamente ultraliberal. A gente pode dizer até que é um passo na frente do neoliberal, ultraliberal. E nem mesmo uma situação. Então, claro, foi eleito legitimamente, vai implantar a agenda que estabeleceu e que propôs. Mas acontece que aconteceu um fenômeno... Aliás, por mais que eu particularmente não gosto da agenda ultraliberal, mas tudo bem, é um outro evento. É um evento que ele paralisa o próprio sistema capitalista, né? Então, a quem interessa? Me parece que interessa a esse próprio ideário neoliberal. Então, quando a gente vê as autoridades federais falando que vão dar ajuda, mas contanto que a contrapartida seja da austeridade, são aquelas mesmas contrapartidas do consenso de Washington, lá do neoliberalismo, que foram impostas à Grécia, por exemplo, depois da crise de 2008, que causou uma convulsão social muito grande, elas permanecem nesse momento pandêmico, onde até os países mais neoliberais do mundo, berços do neoliberalismo, como é o caso da Inglaterra, já entenderam que é outra coisa. Então, onde é que eu quero chegar? A partir de tantas evidências da extraordinariedade dessa situação, como é que isso cola, meus amigos? Então, como é que o negacionismo pode ter, por exemplo, adesão? Como é que ele gruda em 30% de uma população de mais de 210 milhões de habitantes? O que explica essa adesão, né? Se a realidade é tão clara. Mas, Silvio, eu acho assim, esse discurso que se apresenta ideológico para fins de dilema sobre saúde e emprego, ele se marca ou se caracteriza, no meu ponto de vista, justamente por essa negação, esse negacionismo da realidade e da verdade, e a verdade ela só tem um caminho, na minha percepção, é a da ciência, né? É a verdade da ciência, é o racional que traz as verdades, que pelo menos se sustentam do ponto de vista lógico, do ponto de vista argumentativo. Agora, não é novidade na história do mundo negar-se verdades científicas para sustentar um discurso ideológico. Só pensar que durante a Idade Média, a Igreja Católica se manteve no poder na Europa Ocidental por séculos, justamente se sustentando num discurso dogmático e que é ideológico, não tem como deixar de ser, mas um discurso dogmático negacionista de verdades científicas. A gente sabe disso. Estudar um pouquinho de história, a gente sabe o período medieval, em que se negou a verdade das ciências. Para quê? Para se sustentar uma estrutura de poder. Isso é inegável, isso é história, isso não é política, isso não é achismo. Né? Então, assim, quando nós falamos a quem interessa, eu pergunto quem está ganhando com isso. A gente tem que pensar nos nossos exemplos, nos nossos espelhos históricos. Né? Negar-se ciência, essa negativa da verdade, ou de deturpar a verdade, ou relativizar aquelas verdades que são postas pelos estudiosos, pelos acadêmicos, pelos pesquisadores. Isso não é novidade. Isso eu não sei, Samuel, você concorda comigo, né? Antes, Samuel, se me permite, é que eu acho que o dado, que ele não é novo, mas vamos considerar que nos últimos 100 anos seja novo,
ô Nivaldo, é que isso cola em 30% da população numa situação de risco iminente à vida. Nós estamos falando de risco à vida, cara. É muito doido isso, né? A pessoa, ela repete, apesar de o que está sendo dito para ela se o que você está querendo fazer pode, na verdade, colocar você e seus familiares em risco. Aí alguém pode me dizer, tá, mas às vezes o sujeito que quer que volte à produção é o dono da produção. E o dono da produção pode não se colocar em risco. Mas acontece que não, esse risco, ele não depende só do dono ir ou não ir na empresa. Ele pode não ir e pegar. E aí, por causa da lotação dos hospitais, ele não pode ter o atendimento que ele poderia ter, ainda que ele tenha plano de saúde, grandes hospitais, porque isso é notícia, gente. Então, é óbvio, como era óbvio que São Paulo, atingindo um limite, ia pedir socorro para os hospitais do interior, isso foi feito ontem, já foi avisado ontem, as transferências vão começar a acontecer. Quando a rede pública estourar, se houver leito disponível na rede privada, vai passar a haver requisição. Isso aconteceu em outros países. Então, não tem como escapar, né? Então, o que me deixa... Claro que a gente sabe que a verdade ela é negada muitas vezes, e a ciência foi negada muitas vezes na história, mas a gente, nessa situação de iminente risco à vida, onde você não consegue gerir todas as situações de risco, me causa espécie, né? Eu só queria dizer que a gente está com uma audiência muito qualificada aqui, a gente está com 51 pessoas a quem a gente agradece muito, inclusive amigos queridos aqui. Vou citar alguns, como a Anelisa, como o Peter, professor Wagner, e a gente tem algumas perguntas, tá? De vez em quando eu vou jogar umas perguntinhas na tela, que algumas estão dirigidas. Mas, Samuel, você quer comentar isso aí? Eu quero comentar, sim, na direção do que Nivaldo dizia, e também seria um outro elemento que parece-me importante pensar o cenário atual. O primeiro é de que, de fato, do ponto de vista histórico, a gente não pode negar aquilo que já foi efetivamente objeto de, inclusive, muitas discussões, de algumas fases, mas pensando muito em torno do que a gente tem vivido hoje no nosso país, eu até faria uma distinção entre o que acontece como política do governo e, especificamente, o que acontece entre a figura da presidência da República. Paradoxalmente, tem uma distinção que eu vejo, porque mesmo antes com o ministro da Saúde anterior como o atual, a declaração de ontem foi muito clara. Não houve nenhuma alteração de orientação do Ministério da Saúde, que permanece sendo pelo isolamento. Então, colado absolutamente com estados e municípios, você tem uma perspectiva de trabalho que é coerente. Exato, a pergunta aí da Bárbara, é bem isso. Então, eu faria essa distinção que há um paradoxo. A gente tem um governo que ele precisa ser pensado de forma meio que, simultaneamente, é um governo que tem duas faces. Tem uma face técnica, correspondendo, enfim, ao Ministério da Saúde. Até então estava um pouco mais dinâmica e havia declarações de muitos governadores e prefeitos de que o debate era muito promissor, os resultados também, as políticas também, a coisa andava bem. Com a troca de ministro, a gente percebe agora uma espécie de estagnação. Ainda assim, não houve manifestação do ministro numa direção distinta daquela que acontecia. Então, eu diria, tem uma direção clara de um governo que está querendo seguir aquilo que são as orientações da Organização Mundial da Saúde. Por outro lado, tem a figura específica de um presidente da República que está no palanque desde que entrou. Ele ainda não entendeu que ele é presidente. Tanto que ele precisa falar o tempo todo que é presidente, porque ele não sabe que é o presidente. Então, como ele está numa luta constante nessa direção, parece-me que aí está uma razão de alguém que tem intencionalidade nesse debate, nesse confronto. E daí eu queria colocar um elemento em torno de um conceito muito caro para a filosofia hoje, que é o de necropolítica, daquele filósofo de Camarões, que justamente é o Achille Mbembe, né? E a ideia de que o Estado escolhendo efetivamente quem vai viver e quem vai morrer. Quer dizer, ele, a partir dos estudos de Michel Foucault, etc., ele vem agora numa perspectiva muito mais elaborada, mas mostrando que
populações que são normalmente jogadas às traças, né? Sobretudo população negra, de LGBT, pessoas pobres, etc. São pessoas que são alvo de uma política de Estado que vem para efetivamente eliminá-la. Então, esse Estado que vem com esse tipo de política, isso independente da pandemia. Se nós nos lembrarmos de algumas falas do governador do Rio de Janeiro, logo por ocasião ainda do ano passado, ou do ano retrasado, ou mesmo do governador do estado de São Paulo, eram falas na direção de dizimar uma parcela social. Isso é assustador. Então, no universo de muitos homens públicos, infelizmente, a gente tem uma compreensão que não é o da defesa da vida, mas é justamente o da defesa da morte. E isso está presente e a gente não pode desconsiderar. Eu queria, sobre esse ponto, eu queria saber a opinião de vocês, agora tentando limitar um pouco dentro da área da experiência de vocês, que é o seguinte. Então, como é que esse falso dilema, uma vez posto, como é que isso reverbera no tipo de gestão que está sendo feita nas duas coisas, né? No tipo de gestão que está sendo feita para a saúde e no tipo de gestão que está sendo feita para o emprego. Então, por que eu pergunto isso? Porque existe uma outra questão que me parece que a perversidade também está no modo de colocar. Então, veja, a partir do momento que a legislação trabalhista é flexibilizada do ponto que foi, pelas medidas provisórias atuais, todas com uma ampla adesão geral pelo entendimento de que isso vai preservar empregos e tudo mais. Ok, mas parte considerável desses empregos está sendo preservado com queda na renda, Nivaldo, que é o que a gente estava falando, não é saúde versus emprego, é saúde versus renda, mas a renda já foi diminuída. Os contratos de trabalho estão sendo suspensos, ou eles estão sendo reduzidos no fator jornada, o que é muito interessante para quem produz. Por quê? Porque ele tem baixa demanda. Então, se você tem baixa demanda, isso é beabá da construção do entendimento da exploração da força de trabalho para o capital, é o fator tempo. O fator tempo é a pepita de ouro disso tudo, né? Não sou eu que inventei a roda. Quem disse isso com maestria foi um certo barbudo, que a gente não pode falar o nome dele, ou pode, que foi o Karl Marx, que explicou isso lá atrás. Pode não, deve. Que disse isso lá atrás. Então, esse fator pepita de ouro ele já foi absolutamente moderado nesse momento. Por quê? Porque a lei está permitindo, que é um golpe fatal nas bases do direito do trabalho, segundo a nossa Constituição, ele está permitindo reduções drásticas de 50% e até a 25% do patamar, sendo que a complementação, isso eu falei no primeiro papo que eu tive com o Flávio, tem muita gente também, esse é o problema da falta de informação, a Anelisa aqui também falou que existe todo um processo de falha educacional, era isso que eu queria que o Samuel comentasse um pouco, que é a área dele. Mas o sujeito entende que o empregador diminui o salário e o governo vai e banca. Mas o governo banca uma parte do valor até o salário mínimo. Não é quem ganha mais o salário mínimo vai ter a condição de vida extremamente rebaixada. Então, a questão da renda, a gente já nem está falando mais em saúde versus renda, porque a questão da renda já foi altamente abatida. Né? Isso sem falar nos contratos que estão suspensos. Então, garantir emprego a que título? Né? O que você está garantindo? Então, aí para o seu lado, Nivaldo, só para distribuir entre vocês, como é que você acha que está sendo a gestão do ponto de vista da questão do emprego e da questão econômica à luz do emprego? E o Samuel, quanto que a educação tem a ver com isso tudo, né? Da maneira como as pessoas encaram desse dilema que, na verdade, a gente viu que não existe. Eu acho, Silvio, que nesse falso dilema posto que a gente já está trabalhando, existe muita influência, como nós já falamos, de um discurso ideológico. E esse discurso ideológico, ele não se pauta tecnicamente por dados científicos, dados objetivos. Então, você pretende trabalhar com uma área social, ou, na verdade, duas áreas sociais importantíssimas, que são o emprego e a saúde pública, que são valores constitucionais, que são elementos e pilares de sustentação de uma sociedade civilizada, saúde pública e emprego, você acaba
verificando que a gestão desses dois polos se faz por ideologia e não por critérios técnicos científicos, e não por critérios objetivos de gerenciamento de risco e de diminuição de riscos. Mas quando se fala em diminuição de riscos, não é só a diminuição do risco da doença, é diminuição do risco da pobreza, é diminuição do risco da miséria, é diminuição do risco do mal-estar. Nós temos que lembrar que o preâmbulo da nossa Constituição, sem querer ser muito juridiquês e técnico aqui, mas o preâmbulo da Constituição estabelece como valor supremo da República o bem-estar social. Está escrito literalmente, e lá no nosso artigo 1º, como nós já conhecemos e sabemos, tem como valor fundante do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Trabalho é importante, mas é um trabalho digno, né? A gestão deve ser pautada a partir de critérios de dignidade. O discurso ideológico que vem é assim, mas você prefere o quê? Você prefere ganhar 10% do que você ganhava e ainda ter o emprego ou perder o emprego? E eu volto a dizer, mas quem disse que são só esses dois caminhos? Não é? Como assim? Quem que colocou que é isso? Ou você perde tudo ou nada? O Samuel me lembrava há pouco, antes de nós começarmos, nós fizemos uma pequena introdução nossa aqui, ele me lembrava do vídeo que eu gravei para o Topa Pensar em relação às escolhas e falsas escolhas que se apresentam, né? E eu disse isso daí naquele pequeno vídeo, e está disponível no canal do professor Samuel. Quando você estabelece escolhas, as escolhas só são legítimas quando aquele que tem capacidade de escolher tem capacidade, inclusive, de recusar as escolhas, as alternativas. Senão, não há escolha, há coação, não é verdade? E me parece... O exemplo que eu disse lá, Silvio, só para eu complementar aqui, a gente já pegar esse gancho, né? Foi exatamente isso. O Fernando está colocando aí também a questão. Só para você seguir, Nivaldo, me parece então que a gente volta para a questão ideológica, porque o dilema é posto para a pessoa que compra a prioristicamente, ou seja, sem pensar, mas ele já é posto com a resposta, né? E aí a gente cai na ideologia. É uma falsa opção, na verdade. Eu disse lá naquele exemplo, não é? O Samuel até me lembrava um pouco antes de nós começarmos a live, que eu citei a seguinte situação. Imagine que alguém seja sequestrado e no curso do sequestro, da privação da liberdade, o sequestrador vira para a vítima e diz assim, olha, agora eu vou te dar uma escolha. Você vai optar. Ou eu vou te matar ou eu vou te estuprar. Qual você prefere? Não tem preferência. Como assim? Eu vou preferir o quê? Falar, não, é melhor eu ser estuprado do que ser morto? Ou é melhor ser morto ou ser estuprado? Na verdade, quando ele coloca essas duas alternativas, ele não coloca nenhuma alternativa. Porque as alternativas são absurdas e excludentes entre si. Né? Eu não posso escolher, falar assim, eu não quero nenhuma das duas. Né? E joga fora as duas. Aí vamos imaginar que naquela coação eu diga, bom, então, estupro, né? Sei lá, pelo menos eu fico vivo, né? Tem esse raciocínio. Aí, acontecido o estupro, o estuprador é preso e ele fala para a autoridade policial, não, mas espera um pouquinho, a vítima concordou com o estupro, porque afinal de contas eu dei a ela a alternativa, ela poderia ter escolhido morrer, e ela escolheu o estupro. Ela não escolheu o estupro, isso não é escolha. Né? Isso é um pensamento tão falacioso, é uma forma tão menor, e desculpa se eu não estou sendo agressivo, mas é tão medíocre. Desculpa se a expressão é forte, mas é o que me apresenta. Ninguém coloca isso como alternativa. Isso não se pensa como alternativa. Então, quando você coloca, ou você vai morrer de fome, sem comprar leite e pão para o seu filho, porque você vai perder o seu emprego, é melhor você ficar quieto, ganhar 10% e ficar quietinho ali, ou então você vai sair, vai pegar a doença, vai morrer e sua família toda morre. Como assim? 2 discursos de morte. Né? Isso não é discurso de alternativa. Isso não é alternativa. Não, mas isso aí está no âmago das relações econômicas capitalistas, né, Nivaldo? Porque essa falsa sensação de liberdade que o direito liberal vem e impõe a partir do estabelecimento dos contratos, entender que o contrato de trabalho é um contrato particular, a princípio entre iguais, e que depois deixa de ser entendido como iguais, mas agora volta a ser entendido porque a lei da reforma trabalhista fez isso. E agora as MPs agudizaram
as pessoas elas podem concordar individualmente com a redução do contrato de salário, com a suspensão, isso está dentro. Você diz que é de uma mediocridade, mas também na verdade, de uma ideologia arraigada e que traz uma perversidade, que é a perversidade que sustenta a exploração da força de trabalho, no meu ponto de vista. Mas, Samuel, e aí? Não, então, eu quero comentar duas coisas. Uma na direção ainda, fortalecendo um pouco mais a argumentação que o Nivaldo colocou, na direção do consentimento daquele que escolhe. Eu faço parte, nesse momento, na nossa instituição, do Comitê de Ética. E aí me fez lembrar, exatamente, você também, Silvio também, né? Me fez lembrar justamente do instrumento que é o TCLE ou o TALE, né? São exatamente termos em que você deixa muito claro ali para o participante, tem que ficar muito claro que ele pode, em qualquer momento, desistir, ele pode, eventualmente, em algum momento, se sentir algum desconforto, não participa mais, etc. Inclusive, são condições para a possibilidade de aprovação de um tipo de projeto, né? Então, veja, a ciência, aí voltando no que o Nivaldo falou, porque ele defendeu isso com muita força, o Silvio também, a ciência é alguma coisa que, se nós abrirmos mão, nós certamente estaremos diante de uma barbárie que está batendo a porta o tempo todo. Ela está o tempo todo insistindo e querendo entrar, e é preciso a gente brecar, e a gente breca com a ciência. Então, do ponto de vista, nesse caso específico, você veja, o Comitê de Ética, que tem a sua tradição, os seus cuidados, embora nós tenhamos muitos problemas com o Comitê de Ética, menos hoje, porque agora a gente tem uma resolução das ciências humanas, desde 2016 e a 510. Esse é um primeiro ponto. Um segundo que eu gostaria de comentar dessa direção das opções e dos dilemas que são colocados, que são de falsos dilemas e até implicações com a educação, é que, de fato, se nós não temos a condição de pensarmos as alternativas, nós estamos amarrados. Se amarrados estamos, não estamos fazendo escolhas e deliberação. Na verdade, a gente está inserido num processo de, como se tivesse exatamente assim, conduzindo uma manada, né? E assim o Estado tem feito, e o Estado tem feito isso de forma intencional. Então, aquela pergunta que foi feita lá no meio, a quem interessa, bom, interessa de fato a algumas pessoas que estão na política, que estão muito, eu diria que sustentadas pelo capital, o que o Silvio trouxe, a gente não pode desconsiderar que tem uma lógica que financia, inclusive, não exatamente discursos dessa maneira, mas na medida em que a política econômica é aquela que interessa, então a barbárie é mais ou menos que, e daí? Tudo bem a barbárie, tudo bem o fato da pessoa defender, enfim, coisas que são absolutamente impróprias para uma sociedade minimamente civilizada. E da educação, especificamente, a Ana Elisa faz um comentário, assim, realmente muito triste do que aconteceu nos Estados Unidos, né? O Trump com as suas orientações, pessoas em Nova York lá consumindo, enfim, detergente e tal, e obviamente tendo problemas com isso. Nós temos figuras políticas, elas têm um peso muito, muito forte numa sociedade, sobretudo numa sociedade como é o caso da nossa sociedade brasileira, que viveu uma ditadura por tanto tempo, aí ela, de certo modo, tem uma abertura, uma constituição muito, muito avançada para aquele momento, a gente sabe de tudo isso, que são conquistas muito importantes, aliás, conquistas muito interessantes que são construídas dentro de uma concepção liberal de Estado. Daí eu não estou falando de neoliberalismo, etc., falando de liberal no sentido clássico mesmo, né? De uma consideração que são alguns princípios que são, inclusive, constitucionais, que estão na nossa Constituição. Mas veja, a educação tem sido tão desprestigiada, e aí não é alguma coisa somente desse governo, é alguma coisa que vem com uma tendência há algum tempo. Eu me lembro que em 2015, eu estava naquele momento na coordenação do programa, e eu me lembro de cortes que foram feitos para universidades públicas que afetaram diretamente o trabalho naquele momento. Isso em 2015, a gente está falando de governo Dilma ainda. Então, num movimento crescente, aí vem com essa perspectiva de gastos da educação e saúde que você não pode investir. Como um problema que vem aumentando, vem a pandemia. Junto de tudo isso, tem pessoas absolutamente despreparadas em algumas pastas do governo federal, especialmente na educação. O primeiro-ministro da Educação, que não tinha noção do que era política pública, assim como esse segundo, que é um pouco pior, conseguia ser pior, que ele está lá para insultar o tempo todo e acabou de cometer um crime, inclusive tem um inquérito instaurado no Supremo sobre a questão de racismo, que é uma brincadeira que ele fica fazendo com a China. Enfim,
A educação, com tudo isso, nesse momento, ela está paralisada, absolutamente paralisada. Você não vê política pública, nenhuma construção que se pense a educação, tanto básica, desde creche como ensino superior, uma espécie de marasmo. Recentemente, inclusive, uma política que vem com cortes específicos para as humanidades. Iniciação científica para as humanidades a gente não vai ter mais, exceto se os projetos estiverem vinculados com áreas prioritárias. Enfim, uma certa amarração que, na verdade, corresponde ao discurso realmente do nosso ministro da Educação. Ele veio para essa finalidade. Então, num momento tão difícil de ausência de cientificidade, você tem uma agressão à educação desta maneira, né? Eu não vejo muito alternativa mantendo esses quadros. Esses quadros são muito ruins do ponto de vista de políticas públicas e educacionais. É até uma pergunta que apareceu agora mesmo, que alguém formulou de perguntas de políticas públicas. Mas, enfim, passo aí. Eu acho, Samuel, que essa desconstrução de todo o sistema educacional se insere nesse falso dilema sobre a pandemia de saúde e emprego. E eu acho que a gente conseguiu abordar isso de forma muito ampla, porque volto àquele meu ponto de vista, a uma desconstrução de verdades científicas. A quem interessa manter uma dicotomia empobrecida de um problema tão sério, fazendo com que as pessoas caiam numa alienação, como se tivessem que optar por emprego ou saúde. Isso passa pela desconstrução de todo o processo educacional, de todo o desmonte educacional, né? Isso atende a que interesse? Volto a dizer, e desculpa a repetição, mas a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela só fez isso, manipulação de verdade, conhecimento e desconstrução de verdades científicas, para se manter como hegemônica, né, em relação a uma estrutura social de poder. E eu acho que a gente poderia pegar aqui até a pergunta do Luiz Felipe, que agora fala quais políticas públicas poderiam ser tomadas, que eu acho que todo mundo está se perguntando isso. Esses três aí estão falando que tem que ter alternativa, que não podem ser só dois caminhos, que é um falso dilema, mas então qual é o caminho, né? Eles querem saber o que a gente apresenta aí, qual é o nosso posicionamento. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, engatando com a sua última fala, Nivaldo, e também com a fala do Samuel. Já coloquei, agradecendo muito nossos alunos, orientandos e ex-alunos que estão aqui, gente com os quais a gente aprende, né? Mais do que qualquer coisa. Então, obrigado, gente. E das contribuições. A gente não vai conseguir falar de todas, mas na medida do possível a gente vai tentar juntar. Antes da gente enfrentar essa pergunta do Luiz Felipe, a gente vai tentar pensar, tá, Luiz, a respeito disso, porque nenhum de nós três é gestor público ou economista, mas uma coisa que eu acho que esse problema da educação, ele agudiza demais, e talvez seja a grande questão que a Anelisa trouxe, que o Samuel falou, é que talvez o maior roubo que a educação precária, que quem implementa a educação precária, ou quem dá guarida para a educação precária, ou quem não enfrenta, se omite, o maior roubo da humanidade, do ser humano, da capacidade do ser humano melhorar, acontece hoje, no momento de hoje, de tecnologia e fake news, é o roubo da capacidade de desconfiar. Assim, não existe reflexão possível que seja minimamente qualificada se a pessoa não consegue desenvolver, ou tem atalhada, ou de alguma maneira instada a não desconfiar. Eu tenho falado isso tanto com os meus alunos, não é uma questão de concordar ou discordar, não é uma questão de que só tem um lado ou de não polarizar. O problema é a subtração que as pessoas estão sofrendo da capacidade de desconfiar. Isso está acontecendo independentemente de classe social. É claro que há classes sociais que estão mais propensas a não desconfiar quando o projeto econômico, político, favorece a sua condição social. Isso me parece óbvio. Mas mesmo em situações científicas de contaminação de um vírus, que é claro, as pessoas estão perdendo a capacidade de desconfiar e os projetos ideológicos estão se fazendo em cima disso. Então, assim, a pessoa ela não vai atrás
de uma opinião qualificada. Eu tinha falado de um artigo do professor Beluso, eu vou deixar vocês falarem, depois eu falo disso. Eu acabei de dizer, eu não sou um gestor público, eu não sou um economista, mas eu tenho uma internet, eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho condição de comprar livro, eu sei onde procurar. Eu já li opiniões diferentes, mas eu sei onde procurar. E eu mantenho a minha capacidade de desconfiar sempre em voga, que eu acho que essa é a grande missão da educação, e é isso que a gente tem que saber separar também entre os governantes despreparados para lidar com a educação e aqueles que estão cumprindo o projeto ali, quando desqualificam a educação como desqualificam. Por quê? Por que essa desqualificação ganha terreno? Porque ela é semeada no campo onde não tem desconfiança. O que vocês acham? Passo a bola. Eu concordo com isso. Eu acho que essa análise, volto a dizer, ela parece que é colateral ou paralela à discussão da pandemia, mas ela está na raiz tanto quanto a discussão ideológica que está por trás, né? A gente precisa verificar qual é a agenda posta pela governança pública, o que se está pautando hoje em dia para chegar a ponto de nós oferecermos à sociedade um quadro reducionista de apenas 2 caminhos. Isso tem uma raiz muito maior. Se você começa a cavar, você vai ver que o buraco vai se afundando, né? Ele vai encontrando raiz em outras situações. Por isso, talvez, hoje seja aquela a sua indignação, Silvio, por que ainda tem pessoas que compram esse falso dilema e ainda se mantêm tão fiéis, tão fidedignas à ideia de que eu tenho que optar por um ou por outro, não tem outro caminho, que bobagem, como assim, pensar em outras coisas? Porque a raiz, ela é muito mais profunda, ela atinge áreas sociais de política pública muito mais significativas, muito mais amplas, né? Essa, pelo menos, é a minha percepção. Só um comentário, Silvio. Você chamou a atenção de uma questão muito interessante, que é, inclusive, objeto de um vídeo que vai ser publicado amanhã lá no Topa Pensar, que é em torno dessa questão da desconfiança. Mas eu não vou anunciar o que é o recheio dela, para não perder o sentido do vídeo que está preparado. Mas a discussão é um pouco mais ou menos a seguinte, quer dizer, que ferramenta ou ferramentas nós temos para enfrentar e lidar com fake news, com notícias falsas. E daí eu vou trabalhar especificamente com um autor do século XVII, em um vídeo mais ou menos curto de 10 minutos, mas não vou adiantar mais que isso, mas só para dizer que é uma questão muito interessante, que inclusive está conectada e que vai se apresentar lá. Especificamente dessa questão de políticas públicas, concordando também com o Silvio, mesmo que nós não tenhamos a nossa atividade como servidores, ou mesmo que trabalhemos diretamente com isso. Por outro lado, nós estamos em programas de pós-graduação que têm linha de políticas públicas, enfim. Então, a gente está totalmente envolvido nessa discussão e é possível pensar muitas saídas, e aí ele deu um exemplo muito interessante especificamente dos motoboys, né? Que são pessoas, de fato, que trabalham em condições absolutamente, eu diria que, qual é o vínculo que eles têm com... Não tem vínculo, né? Que eles normalmente têm que, inclusive, ter todas as condições de trabalho, a própria mochila, tudo que tem que fazer. E, cada vez mais, como tem mais pessoas para essa atividade, os ganhos são bem menores. Eu vi uma notícia recente, uma entrevista, em que, há 3, 4 anos, eles tinham até um rendimento, aspas, razoável para se manter, mas que isso caiu muito hoje e é algo que não ultrapassa muito mais que um salário mínimo, quando a pessoa consegue ter aí um bom desempenho com atividades. Então, que políticas poderiam ser pensadas para esse núcleo específico, ou mesmo para outros setores que se tem? Eu diria o seguinte, Luiz, especificamente, primeiro, só se constrói políticas públicas com decência quando você faz isso concatenado com os diversos organismos da sociedade. Então, é preciso chamar as pessoas que estão envolvidas nos diversos setores, os representantes das diversas esferas para construir isso. Não que se tenha aqui que a gente possa apresentar alguma coisa pronta, mas é o diálogo aberto com as pessoas envolvidas, a ferramenta
única e possível para construir alguma coisa decente para esse grupo. Então, a pergunta fundamental é colocar os motoboys, inclusive, com a sua representação, para perguntar o que afeta, o que está faltando, que política que pode ser construída. Então, não somos nós que não estamos sendo afetados que vamos construir algo assim, mas a participação deles é fundamental. Isso, a mesma coisa, vale para professores. Construir políticas públicas na área de educação é preciso envolver professores, embora isso dê muito trabalho, porque a gente está falando de um universo gigantesco de pessoas. Construir políticas públicas para o setor de segurança tem que envolver as pessoas e tal. E isso a gente não vê. As políticas, elas vêm sempre verticalizadas, de uma forma colocadas, e é muito difícil que você tenha êxito e que isso, de fato, pegue. Então, parece-me que essa ausência de escuta do poder público é talvez um dos maiores sintomas desse dilema, esse falso dilema que a gente acaba vendo. Quer dizer, é uma ausência de escuta que provoca esse tipo de surdez geral na sociedade, não sei lá. Desculpa, Samuel, só para complementar, é preciso ouvir tanto aqueles que veem o pato quanto os que veem o coelho. Exatamente. Né? Você precisa ouvir os dois, as duas pessoas, uma que vê uma coisa e outra que vê outra. Eu acho que a solução que todo mundo deve se perguntar agora, tá, mas qual é o caminho, então, né? Qual é a alternativa? A doença está aí, ou a questão da renda está aí. A questão é justamente essa, você tem que ouvir todo mundo, você tem que deixar as pessoas se manifestarem, ter a honestidade, pelo menos a empatia, de, pelo menos, ouvir o que as pessoas têm a dizer a partir dos seus pontos de vista, das suas perspectivas, porque o que enriquece o pensamento humano, o que torna o homem um ser tão especial, é a capacidade dele de conjugar vários pontos de vista. E a verdade, ela nasce de vários pontos de vista, não de um só, não de uma situação polarizada, não de apenas dois elementos, né? Não existe só o amarelo e o vermelho, existem várias cores, o espectro social, ele é composto de vários atores, de várias situações que precisam estar conjugadas. Como é que você enfrenta uma pandemia mundial como essa, que atinge a todos? Não atinge uma classe, não atinge uma crença, não atinge um grupo social. Ela atinge todo mundo. Ela atinge desde dos governantes até aqueles que estão sem emprego nas ruas, os moradores de rua. Ela é extremamente democrática sob esse ponto de vista. E como você enfrenta, como é que você busca soluções de política pública sem ouvir todo mundo? Ah, mas vai dar trabalho. Mas ninguém falou que não daria. Ninguém disse que não dá trabalho. Como é que você resolve um problema gigantesco sem trabalho? Tem que ter trabalho mesmo. E como é que você resolve, com ideologia, um problema de um vírus que não tem ideologia? O vírus não é ideológico. Ele vai atacar todo mundo indistintamente. Exato. Né? Você tem que buscar a verdade a partir de várias perspectivas diferentes que podem ser conjugadas. Mas eu volto, então, àquele ponto que eu já chamei. A quem interessa esse discurso de fragmentação, de divisão e não de união? O que nós precisamos agora? União. Nós não precisamos de separação. Eu não preciso de polos, eu preciso de conjugação de esforços, de pensamento, de raciocínio. Né? Então, unir, mas parece que não há um discurso ideológico com interesse na união, porque unir dá trabalho. E dá trabalho porque você tem que ouvir todo mundo. Né? Mas desculpa interromper, Nivaldo, mas é que a gente está falando de um projeto político que é um projeto que só conseguiu se fazer a partir da desunião, a partir da polarização. Hoje eu vi uma jornalista falando, eu concordo com ela, que é o seguinte: a gente está num ritmo, a curva do coronavírus está igual à curva das polêmicas políticas. Então, a cada 3 dias, antes era a cada 1 mês, depois a cada 15. E conforme o problema da saúde vai aumentando, eu volto a dizer, não é um problema de manter a vida só, não, é um problema de política de assistência à saúde. Essa é a grande questão, é o atendimento, né? Então, quando isso aparece para a gente está falando, não dá para esperar que haja uma concertação social dialógica, porque isso representaria, do meu ponto de vista, a falência total, a quebra do alicerce de um projeto político que se colocou e que não consegue
não consegue se apoiar se não for a partir da oposição permanente. Então, cada semana é um inimigo. O inimigo da vez é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas há 3 dias atrás era outro, e aqui sem a defesa de um lado ou de outro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da situação de embate. Né? Então, isso que é, como é que a gente vai combater com ideologia, sem ideologia e com participação democrática, num cenário político, que é quem tem que mobilizar isso, onde ele só se sustenta na separação. O esclarecimento é necessário, a gente tem que voltar ao esclarecimento, clareamento de ideias, né? Voltar a princípios que são muito antigos e muito consolidados. Lembrando aqui agora, Hannah Arendt, que dizia que pensar exige alteridade. Você não é capaz de pensar se não pensar o outro, se você não pensar você como outro do outro, né? Eu sou o outro do outro, então como é que o outro está? Isso significa democracia, em última análise. Você trazer todos para um mesmo espaço dialógico, político, social. E político, eu volto a dizer, não há uma politicagem. O espaço político, ele é saudável dentro de uma democracia como discussão de ideias de direcionamento de políticas públicas. Continuar exigindo, e aí eu vou me posicionar, né? Que eu dificilmente não me posiciono sobre as coisas, e até sou criticado por isso muitas vezes, mas eu me posiciono, continuar firmando posição em relação à necessidade de nós incluirmos novas perspectivas e novas visões, recusar determinadas ideologias que se preguem do ponto de vista exclusivista ou de fragmentação ou de oposição. Isso é fundamental. E mais, vou dizer mais, hein, Silvio? Não se sustenta uma ideologia dessa diante de uma pandemia. É isso que nós estamos vivendo. Por que nós achamos que nós estamos com um dilema? Porque esse discurso de separação, esse discurso de oposição, não consegue se manter firme diante de uma situação de calamidade como nós estamos vivendo mundialmente. Essa pandemia pôs em xeque ideologias que são de fragmentação e de oposição e de exclusão em sociedade. Não há como, porque eu volto a dizer, a doença é democrática, ela pega a todos, ela atinge todos. E é claro que eu não posso esquecer que alguns vão sofrer mais com isso. E aí eu volto a dizer, qual é o nosso discurso em relação a isso, quanto à necessidade de buscarmos de forma empática a inclusão e a dignidade de todos, porque a dignidade do outro é a minha também, do ponto de vista da alteridade democrática. Eu tenho que perceber que eu não sou um elemento isolado da sociedade, nós estamos juntos nela, né? Exato. Eu não sei se eu posso aproveitar e comentar, tem a Maria Cláudia que está ali perguntando da questão da negação da ciência, acho que ela formulou 2 vezes até, né? Quer dizer, como é que acontece isso dessa negação da ciência? É uma preocupação que ela tem colocado. Eu comentaria o seguinte, parece-me que a negação da ciência é a negação, o mesmo grupo que nega a ciência, nega inclusive a democracia, nega o outro, nega isso que o Nivaldo estava acabando de dizer, né? Nega a possibilidade da alteridade, porque eu não quero ver o outro, então o outro tem que ser eliminado. O outro significa o que é diferente, ele não pode existir. Então, se eu não consigo conviver com o diferente, estou negando a democracia em última instância. Então, a negação da ciência, em última instância, é a negação da democracia, porque a ciência, ela justamente nos oferece ferramentas para perceber a diversidade. E nós somos tão diversos, vamos pegar aqui nesse exemplo, né? O Nivaldo está em Brasília, eu estou em Campinas, o Silvio em outro lugar, em Campinas. Só aqui a gente está falando de localização, de uma distinção, cada um nasceu em um momento, tem uma história de vida, com uma família, etc., constituída, e essa diversidade nos coloca nesse momento para conversar, e veja como a gente consegue ter uma série de consensos. Por quê? Porque estamos trabalhando a partir de bases da ciência, com o rigor do conhecimento. Então, a racionalidade é, de fato, alguma coisa que possibilita que o diverso, que o diferente se aproxime. Então, quem quer negar a ciência, quer negar a diversidade. Por quê? Porque quer a política da morte. Então, infelizmente, isso está presente e nós precisamos resistir. Quando eu falo de resistir, é resistir dessa maneira,
Talvez nós não precisássemos pensar um tema dessa natureza se a gente não tivesse esse confronto que está sendo construído de forma mais ou menos assim plantada por pessoas da nossa representação. Mas se isso existe, estamos aqui conversando sobre esse tema. Poderíamos, por exemplo, estar falando de outras questões que nos afligem diretamente e de pensar alternativas a essas. Veja, a gente está conversando alguma coisa que aparentemente não deveria nem ser objeto dessa discussão. E a gente precisa falar sobre esse tema, fundamentalmente, porque há pessoas que estão enganadas nesse falso dilema, né? E que, pelo menos, a gente consiga sair dessa conversa com a clareza de que nós podemos, sim, fazer as nossas escolhas e nós, mais do que qualquer coisa, podemos ajudar outras pessoas que estão resistindo na tarefa do conhecimento, despertando essa tarefa, chamando para o debate de forma dialógica, de forma respeitosa, por meio da alteridade, porque também por uma forma agressiva a gente não vai ter, obviamente, êxito, porque ela se iguala a essas pessoas que querem negar a ciência e o conhecimento. Enfim, então eu acho que é um pouco esse nosso desafio, né? Desafio de todos nós que estamos aqui. Eu acho que a Bárbara colocou a pergunta aí, eu até ia puxar e o Silvio já jogou para a tela mesmo, né? Como superar essas polarizações, e aí eu vou dar a minha opinião. Eu acho que nós precisamos apoiar discussões mais amplas e, de repente, apoiar projetos alternativos, né? Não precisa ficar nem em A em B. Como eu já falei, até a questão do Enem tem mais de 2 alternativas. Como assim? Eu vou ficar com A e B? Eu tenho que escolher A e B, mas eu não quero nem A nem B. Eu quero C. Vamos encontrar o C, o D, e, de repente, apoiar outras vertentes que também possam trazer opções de solução para esse dilema, esse falso dilema, né? Voltamos a repetir, frisamos desde o início isso. Há um falso dilema, não há necessidade dessa oposição. Então, minha perspectiva é essa. Não sei o que o Silvio acha também a respeito. Eu acho, Nivaldo, eu concordo com vocês, e é tão rico esse debate, porque vocês trazem muito o ponto de vista da filosofia, que nos traz também a possibilidade de crítica e também do que seria o ideal. Eu tenho, na minha construção como profissional e como estudioso, pesquisador, o aspecto jurídico-econômico muito forte na minha veia. Então, eu penso sempre a partir do... A filosofia me aporta e me ajuda demais, e até por isso esse nosso papo aqui, para, de repente, organizar as reflexões e ver as possibilidades. Mas a minha veia da economia, porque eu sou das relações de trabalho e dos direitos humanos nas relações de trabalho. Então, isso me traz muito para a questão econômica. E eu acho, Nivaldo, e assim, eu estou nessa questão da essa polarização, a partir do momento que você quer trabalhar na área trabalhista, você está nessa área, Nivaldo, mas assessorando, mas a partir do momento que você entra num Ministério Público, ou numa advocacia pública coletiva de trabalhadores e tudo mais, a polarização ela faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente já ouviu o presidente da República falando que na Justiça do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho só tem comunista, quer dizer, quem está lá dentro sabe que são absurdos categóricos, digamos assim, tá? Filosófica e socialmente categóricos, mas eles colam, sempre colaram. Só que esse momento, ele favoreceu demais por tudo isso que a gente está falando. Eu queria chamar a atenção também para um fato. Eu acho que também deixou terreno fértil para essa coisa fincar base, também, e aí eu sempre puxo para o lado econômico, porque é a minha veia, o capitalismo, da maneira como ele se estruturou no século XXI, ele levou, inclusive com o capital financeiro, ele levou a uma intensificação muito grande da exploração de mão de obra, que gerou uma desigualdade social histórica nunca vista. E isso gerou, obviamente, eu estou tirando o exemplo que eu posso dar do Brexit, né? Então, muita gente na Inglaterra apoiando o Brexit, e aí você ia falar, por quê? Porque o sujeito respondia. Isso eu vi isso foi uma pesquisa feita pelo The New York Times. Quem quiser pode encontrar no podcast chamado The Daily. Procura lá no ano de 2009, vai achar. Uma repórter, ela percorreu diversos países da Europa, ela ficou mais de mês, ela fez uma baita trip lá, conversando com as pessoas nos bairros. O que será que fez as pessoas apoiarem o Brexit, né? Especialmente na Inglaterra? E o que as pessoas falavam era, minha vida não melhorou em nada no Brexit. Minha vida só piorou. Eu perdi emprego para outras pessoas, eu estou ganhando menos. Esse negócio de euro só piorou a minha vida. Então, a questão econômica e de desigualdade social é muito clara. É um grau de desapontamento, mesmo quando governos pretensamente de esquerda tomam
alguns governos tomam, que eu digo eleitos legitimamente, e eles, então, não atendem a essa expectativa, que isso vai criando um caldo em que gera uma revolta que tira também da pessoa, traz uma cegueira que tira da pessoa, e traz um desespero também, que tira da pessoa a capacidade dela desconfiar. E aí, gente, vem a capacidade, a aptidão que os projetos políticos têm de se afirmar como projetos alternativos daquilo que não deu certo. E que no Brasil isso falha. Temos que admitir que o niilismo e vamos contra tudo que está aí, porque o projeto vencedor foi um projeto contra tudo que está aí. Não sei se vocês concordam comigo. O grande projeto foi, contra tudo que está aí, vamos criar emprego e acabou. Isso fez sentido para quem historicamente passou por diversos governos de matrizes diferentes e viu a sua situação piorar demais. Aí junta com o interesse econômico também, que se alia com essa pauta, o interesse econômico dominante, você forma um caldo perfeito. A gente viu isso na Europa, a gente viu isso nos Estados Unidos e a gente está vendo isso aqui no Brasil. Vimos na Argentina também. Então, tudo isso transformou essa numa situação, desculpa se eu estou me alongando, mas é que é um encadeamento de ideias, tornou uma situação muito favorável para essas coisas e que faz com que, então, Nivaldo, para a gente poder ter essa dialogicidade democrática que é muito necessária, a gente tem que ter um passo antes, que é o de recriar pontes. Eu vivo falando isso para quem está perto de mim. Eu preciso poder conversar com alguém que durante a eleição de 2018 não me ouvia, nem para discordar, certo? Essas pontes, elas têm que ser recriadas, para daí a gente dar o segundo passo, que é recriar a possibilidade das pessoas desconfiarem. A pessoa ela tem que entender que ela desconfiar de um governo X não a coloca como afiançadora do governo Y, contra o qual X se estabeleceu a partir do discurso, né? Então, a gente tem que recriar isso lá de trás. E aí, para tentar já direcionar, a gente já está com 1h30 de live, e antes de passar a bola para vocês de novo, para a gente tentar afunilar, quando veio a pergunta do que fazer, eu estou indo atrás, eu sei que vocês também, porque a gente está conversando, a partir da nossa capacidade de desconfiar, a gente tem que ir atrás de boas fontes, né? E até comparar, cotejar fontes que não falem a mesma coisa. E aí eu queria dar essa indicação aqui, que eu comentei que eu falaria dela, vou jogar aqui para a tela. Aqui, que é esse texto que foi publicado recentemente, mas vocês encontram o professor Beluso falando isso no YouTube, em lives que ele vem fazendo essa semana. Olha só, está no Outras Mídias, né? Salvar trabalhadores do colapso econômico exige medidas não ortodoxas. Com o poder de suportar riscos, o Estado pode garantir renda cidadã, estatizar a produção de bens, aí o pessoal fala, estatizar é comunismo. Não, é a produção de bens necessários, a Europa está discutindo isso, países com agenda neoliberal, tá? Os Estados Unidos está no movimento, algum movimento nesse sentido, né? Garantir renda cidadã, estatizar a produção de bens essenciais como respiradores e preparar a volta por cima. Aí ele completa, tudo que Bolsonaro não fará. Que ele fala que isso representaria a antítese do projeto político ideológico. Bom, dito isso, ele tem duas passagens rápidas, que daí eu queria dizer que é o que me parece que era o correto a ser feito, né? Então ele fala aqui, bem simples. Gente, para tratar de emprego, você tem que tratar de mercado. Aqui também ninguém é louco. A gente sabe que você precisa ter a renda chegando também pela venda da força de trabalho. E numa crise de confiança e de paralisação dos capitais, é óbvio que todo mundo vai sofrer, inclusive a vida vai passar risco. Ele fala, não tem jeito. A crise dos mercados, deixa eu aumentar aqui, é a crise dos bancos. E a crise dos bancos é a crise do crédito. A crise do crédito é a crise do gasto. E a crise do gasto é a crise da renda e do emprego. E aí ele vai dizer, para vencer a egolatria que ele está falando do governo, de algumas pessoas do governo, o governo brasileiro deveria constituir comitês de coordenação econômica compostos por oficiais das Forças Armadas, trabalhadores, empresários, profissionais da área da saúde, enfim, aquilo que vocês falaram, espaços de diálogo para definir as políticas, né? Com o objetivo de discutir, inclusive, medidas que deverão ser adotadas a longo prazo, para impedir os processos de proliferação. Mas para agora, né, já que eu já me alonguei demais,
Agora, o que tem que ser feito? Botar renda na mão de quem precisa. E existem mecanismos econômicos para isso. Todos os países, inclusive em situação econômica pior do que a nossa, estão fazendo essa. Precisa botar renda. Então, não é saúde versus emprego. É para ter saúde, você precisa assegurar renda. E o Estado tem que fazer isso, ele tem que retomar o crédito sim, por mais que a gente não goste, mas são medidas de urgência, de guerra, para depois você retomar dentro de uma ideia de lógica econômica, né? Então, assim, para quem perguntou o que fazer, é muito mais do que R$600 que a maioria do pessoal não está conseguindo botar a mão, e é botar dinheiro na mão de quem precisa, e não é só do empregado que tem contrato de trabalho, porque a gente bem lembrou dos motoboys, tá? Gente, aí, agora eu queria uma palavra final de vocês aí. E a gente está com a nossa audiência mantida, por isso que a gente foi continuando, a galera não foi saindo, então a gente passou do prazo. Mas eu acho que aí, ô Silvio, tá valendo, porque a hashtag sextou, viu? Ah, sextou? Então tá bom. É que a gente tá concorrendo com algumas lives de músicas que estão no alto das paradas aí, e até que a gente está conseguindo ir bem, né? E olha que o Samuel nem cantou ainda. Pois é, e você mostrou o Thundercats. Pois é. Mas eu queria aproveitar, então, o gancho dessa conclusão, Silvio, se me permite. Acho que a gente conseguiu, mais ou menos, chegar a um consenso, e acho que vamos dizer que não é porque nós pensamos a mesma coisa, não, ao contrário. Acho que nós três aqui temos visões que são não necessariamente coincidentes, mas é porque o exercício do raciocínio nos leva, ao longo do tempo, a alguma confluência. Todo raciocínio nos leva a isso, né? Esse discurso, esse debate, essa reflexão. Então, eu acho que a gente acabou chegando a alguns pontos de convergência, e fica também como reflexão para quem está nos assistindo, para todos os que estão nos assistindo. E eu queria trazer também a minha contribuição final, e obviamente, eu não quero abrir também uma nova polêmica em relação a isso, mas o que fazer, né, diante dessa situação, diante desse dilema, falso dilema entre saúde e emprego numa pandemia, já que são diálogos pandêmicos. Eu fico me perguntando também, não só sobre o ponto de vista de políticas públicas, mas o que a sociedade civil tem a fazer e a oferecer espontaneamente, autonomamente, por ela própria, diante dessa situação que nós estamos vivendo, de pessoas sem renda, de pessoas que têm que cuidar da sua saúde, de pessoas que estão doentes e pessoas que estão morrendo. Porque nós não podemos ficar apenas, no meu ponto de vista, na dependência de políticas públicas que são fundamentais. Eu não estou desprezando elas. Ao contrário, eu acho que elas são muito importantes. Mas o que a sociedade civil, e eu pergunto, o que você que está nos assistindo, o que nós aqui estamos fazendo também pelo outro, esse exercício de alteridade, não apenas do ponto de vista do discurso ideológico, mas do ponto de vista das ações individuais práticas. Porque eu vejo as pessoas falando assim, a situação que está, as pessoas vão perder o emprego, vão morrer. Você que está tão preocupado com essas outras pessoas, e que bom que você está, o que você tem feito? Você individualmente, não apenas em debate político, em discursos, mas as suas ações práticas. Que tipo de medidas você tem tomado no seu dia a dia para auxiliar essas pessoas com as quais você está tão preocupado? Você está preocupado com a saúde e o emprego das pessoas que estão morrendo? E em quantas ações sociais, comunitárias, em quantas campanhas de solidariedade nós estamos nos engajando? Porque a sociedade civil é capaz de também alterar o rumo do seu destino e do destino, consequentemente, da sua política. No momento em que a sociedade civil começa a se manifestar e ela começa a agir efetivamente contra uma situação, ela reorganiza as balizas políticas com base nas quais um discurso se instala. E eu acredito fielmente nisso, né? Pode ser utópico da minha parte, pode ser fantasioso, eu nem também espero que todo mundo concorde com ela, mas eu vejo uma necessidade muito grande de um engajamento individual. A sociedade civil precisa ganhar autonomia e se descolar
de necessárias políticas públicas, que eu volto a dizer, não são dispensáveis, mas elas exigem também compartilhamento com a autonomia das pessoas nas suas vidas. Eu acho que essa é a minha reflexão final, é a minha consideração final. Não adianta só discutir política, não adianta criticar governador, não adianta criticar prefeito, não adianta criticar presidente da República, se você ficar só nesse discurso ideológico. É preciso botar a mão na massa, cada um de nós tem essa capacidade, cada um de nós tem esse poder, porque se existe um problema, esse problema é de todos nós. A responsabilidade é nossa pela solução. E não só discutindo o problema, mas agindo contra o problema, com iniciativas espontâneas, com adesão a programas que são feitos espontaneamente. Então, essa é a minha contribuição final. Espero que também não tenha me alongado demais, eu não tenha cansado todo mundo com as minhas bobagens. Samuel, só antes de passar para você fazer o fecho, o Ricardo fez um apontamento aqui, Ricardo Bezerra, obrigado, Ricardo. Ele fala que o meu ponto de vista da questão da renda para as pessoas é importante, mas precisa que seja sustentável. Eu te convido, Ricardo, lógico, a conhecer e respeitando os posicionamentos diferentes, mas eu não falei isso na minha fala, mas esse texto do Beluso que eu mostrei aqui, ele explica porque, do ponto de vista econômico, essa renda que teria que já estar na mão dessas pessoas agora vai fazer a diferença para uma retomada econômica sustentável, que é justamente naquele ciclo que é preciso haver o gasto, né? Então, é claro que você fala que tem que ter... Mas não é só a questão de abrir mão do salário, você tem que ter uma política. E quando a gente tem que ouvir todo mundo, eu acho que a gente tem que ter também uma diretriz clara. Se é uma diretriz a partir da qual você vai tratar disso, considerando a desigualdade social e tentando diminuir, essas alternativas confluentes que o Nivaldo tanto falou, não tem duas vias, você pode ter separado, você pode ter uma via confluente, elas aparecem na economia, tem muito economista bom pensando sobre isso. Então o texto ele é bem didático nesse ponto, mas ele é bem detalhado também. Então eu te convido a olhar esse e depois fazer os contrapontos, tá? Só queria fazer esclarecimento, Samuel. Beleza. Não, eu queria, na verdade, deixar um comentário que tem a ver com a maneira que nós iniciamos essa nossa live, especialmente daquela imagem que sugere aí uma aparente dicotomia em que nem todas as pessoas conseguem enxergar efetivamente o que está acontecendo, que cenários são esses. Então, a expectativa, de fato, é que a gente saia daqui um pouco melhores, no sentido de que a gente consiga enxergar ali aquele coelho e aquele pato. Em outras palavras, que a gente consiga enxergar que, de fato, sim, tem uma argumentação importante em torno da questão do emprego e renda, tem uma discussão importante em relação à vida, mas elas não são dicotômicas. A gente não está falando de alguma coisa que vai se opor a uma outra coisa, mas exatamente como o Silvio falou e o próprio Nivaldo, a vida é que dá condição para a gente pensar a questão do trabalho. Isso é uma coisa elementar. Qualquer criancinha de 2 anos conseguiria formular esse tipo de raciocínio e talvez enxergar tanto o coelho como o pato. E a gente tem que ter bastante paciência com as pessoas que não conseguem enxergar o coelho ou o pato, e talvez nenhum dos dois, porque são muitas. E a nossa paciência nesse espírito, inclusive, é muito humano, cuidadoso, porque os limites não significa que aquela pessoa não consiga superar aqueles limites. São limites, estão aí. Um ponto só econômico, que tem a ver com o que a Ana Elisa falou agora há pouco, eu queria também, nesse fechamento, comentar, é que a questão econômica colocada agora é tão importante. Vamos lembrar que no ano passado o PIB foi de 1%, 1,1%. Então, a questão econômica não foi a pandemia que gerou o problema econômico. Nós já tínhamos um problema econômico em 2019, muito claro. Não vamos nem entrar a discutir isso, mas só é um elemento importante que a Anelisa colocou. Acho que é muito importante ter em mente, porque dá a impressão de que a pandemia agora que está gerando esses problemas. Não, acho que a gente tem que olhar a coisa com mais cuidado. E aí, fechando também, na perspectiva de que é a política, é o espaço público, é o debate, aquele que respeita diferenças, é justamente o lugar para a nossa construção de um mundo melhor. Não é a negação da política, não é a destruição do outro, não é considerar que o outro, numa espécie de síndrome do futebol, o meu time contra o outro time. Que a gente deixa o futebol no seu lugar. O futebol é interessante para quem gosta, ótimo, vamos continuar com isso. Claro que depois desse momento, por favor, né, se tenhamos responsabilidade, mas
a questão política, ela não é uma questão de futebol, de simplesmente gosto ou não gosto, o meu ganha, o outro perde. Quando a gente fala de política, a gente está falando de algo que afeta a vida de todos. Então, se um ganha, o outro perde, significa que todos perderam. Todos perdem sempre na política quando a gente tem a incapacidade de ouvir o diferente, de ouvir o outro. Então, aqui, a defesa é pela política, pelo dissenso. O dissenso não é um problema, reforçando o que o Nivaldo falou algumas vezes. Nós precisamos saber que as pessoas são distintas e isso não pode ser um problema. Isso não configura eu não vou falar com você porque você é diferente. O que aconteceu, o Silvio deu esse exemplo específico da questão das eleições, né, o que nos afastou de muitas pessoas. É preciso a gente tentar retomar isso. Por outro lado, isso também precisa ser uma demanda que venha, porque talvez a gente não consiga forçar. Então, a pandemia, de alguma maneira, pode ser que muitos, pelo choque, percebam que o caminho não deu muito certo, né? O choque pode ser forte. Alguns já perceberam com a própria desilusão agora do nosso ministro da Justiça que acabou de sair, né? Também não vou entrar no mérito, mas são desilusões que vão quebrando um pouco a estrutura que foi desenhada como uma coisa fantástica e tem, inclusive, um inimigo fantástico, que se chama comunismo. Imagina você não poder falar essa palavra, porque ela parece um palavrão, parece um xingamento. E aí eu fico me perguntando, comunismo? Se eu pego a Constituição Federal, eu não vejo princípios comunistas, eu vejo princípios liberais, inclusive. Não é? A dimensão, efetivamente, da propriedade privada é um dos princípios basilares da nossa Constituição. Então, eu fico me perguntando, onde é que está o espírito desse comunismo? Não está na legislação, não está na prática política. Se alguém disser aqui, com todo respeito, o Partido dos Trabalhadores teve algum momento de comunismo, eu vou ser obrigado a rir, porque os bancos nunca faturaram tanto, o sistema financeiro nunca faturou tanto nos anos de PT no poder. Enfim, então, eu fico me perguntando o que é esse bicho do comunismo. Eu tenho dificuldade, estou falando de uma dificuldade honesta de enxergar esse bicho imaginário que está debaixo da cadeira, atrás da porta e assim por diante. Então, a defesa aqui no Topa Pensar, se eu puder deixar alguma mensagem, defendamos a política, defendamos o diferente, o divergente, vamos construir juntos com respeito, da maneira que a gente fez aqui, e que isso fique como um exemplo de que é possível, sim, pensando, eventualmente, algumas questões distintas, a gente avançar. Mas a gente tem que querer isso. Eu quero muito e quero estar com vocês. Quero agradecer novamente do Silvio pela oportunidade, ao Nivaldo, que é um amigo de sempre, são colegas professores de muito tempo e eu aprendo sempre ouvindo. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade sensacional de poder reencontrá-los, reencontrar amigos queridos, e também alunos, ex-alunos, com grande participação. Isso, para mim, também é um grande prazer e eu espero ter contribuído também de alguma forma. Obrigado mesmo. Não, gente, eu que agradeço demais a vocês dois, a todas as outras quase 60 pessoas que interagiram com a gente aqui nessa noite de feriado. Foi muito, muito rico. Eu acho que o canal do professor Samuel Topa Pensar, esse aqui, os vídeos que o Nivaldo faz também, e a gente tem uma série de outros amigos e amigas tentando construir espaços, especialmente a pandemia também causou isso, é o caso desse espaço que eu criei, foi por causa disso, e os de vocês acredito que também foram mobilizados por causa disso. A gente quer construir um espaço onde a gente consiga, de fato, como eu disse, reconstruir pontes. Então, eu sempre insisto, reconstruam pontes de diálogo, reconstruam pontes de conversa, se não por empatia, que é o que deveria ser, por estratégia política. É claro que a gente aqui vai defender o diferente a todo momento. É óbvio que nós temos as nossas posições. O que a gente espera é respeito, e a diversidade, ela é sempre bem-vinda. Agora, quem já não gosta do que a gente fala, tem sempre a opção de não seguir. É o que eu vi falando de um amigo meu, né? Um amigo meu, ele fala, quem não quer ver estrela, não olha para o céu. Então, de fato, existe um espaço de diálogo que tem que ter, na verdade, certos princípios e certos limites. É isso que a gente está estimulando aqui, né? Então, eu quero agradecer muito a vocês, né, a disporem do tempo de vocês. Professor Samuel, a gente está junto sempre aqui, inclusive fisicamente, lá na PUC, é um cara que eu tenho altíssima estima, estava com a gente no programa de mestrado lá da PUC até bem pouco tempo atrás em Direito, faz um trabalho que é altamente reconhecido no Brasil e fora dele. Professor Nivaldo, que tem
tem vários tijolos muito importantes na construção desse curso de Direito da PUC, de como ele é hoje. Você saiu por novos projetos de vida, mas quem sabe a vida, em algum momento, nos faz cruzar o caminho acadêmico de novo e você esteja aqui com a gente, porque a PUC deve, de fato, muito a você. E, gente, só gratidão. Espero que todos vocês fiquem bem, saudáveis, e a gente, assim que possível, né, vão até o canal Topa Pensar, e assim que possível a gente volta com mais algum diálogo pandêmico, perguntando para mais alguém quem ele pensa que é. E aqui a gente segue. Eu continuo me fazendo essa pergunta todo dia. Tá bom? Gente, obrigado. Boa noite a todos. E a todos. Obrigado, gente. Obrigado a todos da audiência. Obrigado. Satisfação enorme. A gente leu tudo aqui, só a gente não consegue interagir, mas muitíssimo obrigado pela participação de cada um. Foi muito legal. Agradecer a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.